Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz a todos. Estávamos ansiosos para estarmos aqui com os irmãos, na igreja aqui do Floresta. É uma alegria imensa, uma honra e satisfação de poder ser canal nessa noite para a tua vida, para a minha vida, né? Primeiro, eu peço que você abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, eu marquei em duas partes da Bíblia, menos aquela que eu iria pregar. Já sei o que aconteceu, eu marquei na Bíblia que eu estava estudando em casa, e daí tem a Bíblia de estudar em casa, tem a Bíblia que fica no carro, que a gente vem para a igreja, mas achei. Lucas capítulo 7, versículo 36. Isso. Lucas capítulo 7, versículo 36. Meu Deus, todos já encontraram? São rápidos, né? Manejam bem a palavra do Senhor. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava-os com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Aleluia. Versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, glória a Deus. Os verdadeiros adoradores são atraídos pela pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo promove essa adoração a Jesus Cristo. O Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus Cristo e Ele leva a igreja a adorá-lo. Ele traz a presença do próprio Deus e a igreja sente a presença. A igreja está diante do Senhor, aleluia, porque o véu já foi rasgado. Através de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus e nós temos liberdade para adorá-lo, aleluia. Nós temos liberdade de ir até a presença e chorar na sua presença. Nós temos oportunidade de sabermos quem Ele é através dos ensinamentos da palavra do Senhor. E nós sabemos quem Ele é, por isso nós nos prostramos e o adoramos pelo que Ele é. Aleluia! E bom é adorar a Ele. Os louvores aqui nessa noite nos entronizaram até a presença dEle. Aleluia! Por mais que você já saiu de casa com a presença de Deus, mas você sabe do que eu estou falando. Ontem ouvimos uma conferência preparando um lugar para a presença de Deus. Na casa de um fariseu, ele resolveu manifestar a sua presença, o seu perdão, a sua graça maravilhosa. Não importa o lugar, pode ser aqui entre quatro paredes, pode ser na sua casa, pode ser no shopping, pode ser lá na escola, pode ser onde você estiver. Ali o Senhor pode se manifestar e ali mesmo você pode chorar e ali mesmo você pode sentir a glória dele enchendo a tua vida. Quantas vezes você sentiu as tuas lágrimas escorrendo no rosto enquanto você estava trabalhando? Deus, Ele acha os verdadeiros adoradores lá na máquina, trabalhando, lá na cozinha, lá na farmácia,
lá no balcão de atendimento, lá na sua casa, lavando a roupa, lavando a louça, cuidando dos filhos, amamentando. Aleluia. Ele não só encontra no templo, mas ele encontra onde há alguém quebrantado. Aleluia. Que o adore, que o conhece, se prostra, se humilha, sabe quem Ele é. Nós nos prostramos, nos humilhamos, porque nós sabemos quem é Deus, aleluia. Quem é seu Filho Jesus Cristo, e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não merecíamos vida, porque éramos pecadores miseráveis, mas Ele pagou o preço, levou os nossos pecados, morreu no meu lugar, numa cruz. Pior morte que existia na época, Ele sofreu, porque Ele foi no nosso lugar, sendo Deus, sendo a exata imagem e expressão da pessoa de Deus. É Ele mesmo que nós adoramos, Ele é o nosso Salvador. Ele te salvou. Ele te salvou. Alai sorecarabachai. Eu o louvo e eu adoro, porque eu sei de onde eu vim. E depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu quero falar um pouco sobre esta mulher, que era uma pecadora. E ela, em dado momento, como Jesus pregava na montanha, pregava ao ar livre, pregava na beira da praia. E ela deve ter ouvido uma pregação, uma mensagem de Jesus Cristo. Meus queridos, ela só não ouviu a palavra, mas o próprio Deus estava no meio do seu povo. Por isso que ele também é chamado de Emanuel, Deus conosco. E ele foi ungido pelo Espírito Santo. De uma forma que nós sentimos a presença tão marcante de Deus. Eu não creio que seja diferente também naquela época. O próprio Deus estava palmilhando aquelas terras, ensinando. Mas a unção dele, que havia nele, impactava as vidas, aleluia, milhares de pessoas corriam atrás dele, andavam após ele, e viam os sinais e as maravilhas. Quando trouxeram uma mulher pecadora aos pés de Jesus, pega em adultério, e onde Jesus estava de cabeça baixa, escrevendo na areia, e eles o acusando, perguntaram para Jesus, Jesus responde, quem nunca pecou atire a primeira pedra. Talvez, se fosse qualquer homem, ninguém ia entender o que ele havia falado. Mas a própria santidade, um Deus santo, aleluia, quando abre a sua boca, a própria santidade faz com que as pessoas tenham vergonha de chorar na frente do público. Largue as suas pedras, e para não chorar, por causa da consciência de pecado, eles um a um vão vazando, vão saindo da presença da santidade. Aleluia. Por isso eu peço muitas vezes que nós venhamos sentir, que nós sejamos tomados pela santidade de Deus. Quando Pedro ele se apresenta diante de Jesus, depois de uma pesca maravilhosa, onde ele tinha pescado a noite inteira, tentado pescar, mas não pescou nada, né? E aí Jesus dá mais uma ordem para ele lançar as redes. E então eles lançam as redes, por causa da palavra dele. E quase chegam a arrebentar as redes de tanto peixe. E diante desse milagre, Jesus está diante dele e Pedro, tem consciência de seus próprios pecados. Ele diz, se retire de mim, porque sou homem pecador. Eu quero falar desse sentimento que nasce, um sentimento que nasce dentro do coração do homem ante a presença de Deus. É o arrependimento, é a consciência, é a convicção dos seus próprios pecados. Os maiores avivamentos, os frutos dos maiores avivamentos que aconteceram nos 4 cantos da terra, se nós estudarmos, nós vemos isso. Onde que a glória do Senhor
Através de indivíduos ela se manifesta, mas não dentro do templo, mas nas ruas. E as pessoas próximas do templo, na igreja, nas ruas, elas se prostram em lágrimas e choro, confessando seus próprios pecados, por causa da presença do Santo. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós não estamos diante de um Deus que venha nos castigar. Deus não enviou ao Senhor Jesus Cristo para nos castigar, para nos matar. Não, Ele veio para nos salvar. E quando esta presença do Senhor vem, e nós sentimos e choramos pelos nossos próprios pecados, mas ao mesmo tempo nós somos invadidos por um amor incompreensível e que nós não conseguimos entender. Ao mesmo tempo que há uma tristeza por causa das nossas atitudes, dos nossos maus comportamentos, também diante dele nós sentimos os braços abertos, aleluia, para nos abraçar, para nos consolar, para nos restaurar e para nos dar vida em seu Filho Jesus Cristo. E eu tenho certeza que nesta noite, em meio aos louvores, enquanto você sentia a presença do Senhor e você se lembrava de alguns pecados, você se sentiu perdoado na presença de Deus. Tenho certeza disso. Porque quando eu estava meditando nesta palavra, eu lembrava de um pai, de um relacionamento do pai e do filho. Ora, e o filho, ele é rebelde, ele faz coisa que o pai mandou que ele não fizesse, ele vai lá teimoso, faz a coisa errada, o pai fica brabo, e o pai disciplina o filho, e o filho fica tremendo, chorando, mas daqui a pouco o pai pega o filho, coloca no colo, brinca com ele de novo, e ele se sente perdoado. E é assim que nós nos sentimos. Nós somos rebeldes muitas vezes, temos consciência que fizemos coisa errada, mas quando sentimos a sua presença, nós vamos para a sua presença, lembramos dos nossos pecados e nós vemos o sorriso de Deus para nós. Filho, eu te perdoo. Eu te perdoo, vai, não peques mais, né? Fica na minha presença. Você serve um Deus que te ama, um Deus perdoador. Você não serve um Deus acusador. O inimigo sim é o acusador de nossos irmãos, mas o Senhor, Ele quer te ver restaurado, e Ele te chamou para uma obra, e Ele é perfeito, é bom para completar essa obra na sua vida. Não é o pecado que vai separar você de Deus, não é. Vamos adiante. Essa mulher então, ela fica sabendo que Jesus está na casa de um fariseu, de Simão. A minha esposa falou hoje de manhã lá na igreja, né? Abriu o culto. Ela disse: o quê? Jesus está na casa de Simão? E conforme ela disse, as portas estavam abertas das casas, né? Meu Jesus, Ele está lá e eu tenho que ir lá, mas eu não posso ir de mãos vazias. E ela era uma pecadora, né? Alguns dizem que ela era uma prostituta. E ela tinha algo de valor, de muito valor. Ela tinha um vaso de alabastro, cheio de unguento. Do que era mesmo esse unguento, esse perfume? Que eu não me lembro. Nós lemos, né? Com unguento, os ungia com o unguento. Um vaso de alabastro com unguento, no versículo 37. Muito caro. E então ela pega o que tinha de mais valor e derrama nos pés de Jesus o que ela tinha de mais precioso. Mas antes de derramar, diz que ela não parava de chorar. Imagine agora os pés de Jesus, porque diz Jesus depois que o dono da casa não providenciou água para ele lavar os pés. E sabe que andar de sandália numa terra, numa rua empoeirada, imagine o pé cheio de poeira, hein? E mesmo assim aquela mulher, ela não se importou com o pé sujo de poeira. Ela chorava nos seus pés, e as lágrimas se misturavam com a poeira, e ela não se importou.
Porque ela sabia diante de quem ela estava. Não sabia. Ela sabia. Uma adoração extravagante. Quando nós sabemos diante de quem nós estamos, não devemos nos importar com o que as outras pessoas vão pensar. Tem vontade de levantar a mão e dar glória a Deus? Dar glória a Deus é para Ele. Você conhece a quem você adora? Não se importe. O importante é esse momento que você está diante dele, não desperdice. Traga o que você tem de maior valor. É a sua vida, entrega para Ele. Não importa. Entrega para Ele. O que você tem de maior valor e você quer entregar para Ele. Não se importa com o que vão falar. Cai de joelho no chão. Tem vontade de ajoelhar? Cai de joelho no chão. Vão dizer que eu estou querendo me... Cai de joelho no chão. O Senhor quer ver a sinceridade. Aleluia. Aleluia. Se Ele vê que você tem vontade de... Ele vê que você tem vontade de cair no chão, se ajoelhar. Faça isso. Derrame lágrimas na presença dEle. Eu lembro que quando eu me converti, queridos... Eu não estou seguindo uma sequência lógica aqui, mas... Eu estou seguindo aquilo que o Espírito Santo traz. Eu lembro de onde que Deus me tirou. Quantos aqui já ouviram o meu testemunho? São poucos que ouviram o meu testemunho. Na minha adolescência eu comecei a me rebeliar, ser rebelde com meu pai. Eu já era bem bagunceiro, mas eu comecei a me rebeliar por causa das drogas. Meu pai é uma pessoa muito rude. Meu pai era uma pessoa braba, né? Irada. E eu não ouvia palavras tipo eu te amo. Não tinha carinho, não tinha abraço, porque ele não ganhou do pai dele também. E eu não conseguia administrar esse negócio. E então eu não tinha conversa, não tinha um amigo, um pai amigo. E os amigos que eu tive estavam na rua. E então cresceu uma ira, uma revolta dentro do meu coração, uma raiva contra meu pai. Porque todos os dias ele brigava comigo, eu não sabia por quê muitas vezes. Hoje nós somos melhores amigos. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Muitos perdem a vida antes de restaurar seus relacionamentos, né? Mas Deus teve misericórdia. E então eu fui para as drogas pesadas. E eu era violento muitas vezes eu voltava machucado. Brigava na rua. Uma pessoa olhava torto para mim, eu brigava. Aí socava. Nós tínhamos gangue, andávamos em turma e brigava com outras turmas. E eu bebia e muitas vezes eu não voltava para casa, ficava 3 dias fora de casa. Ficava no terreno baldio, dormindo, bêbado. Meu pai me expulsou de casa em algumas vezes e em uma situação que ele me expulsou, eu fui embora e fiquei alguns anos fora de casa. Eu aprendi a fazer artesanato, eu era hippie. Tinha um cabelo muito comprido. E fazia artesanato, vendia, saía pelo Brasil e a pé, pegando carona. E sempre com muitas drogas. E o que eu ouvia, eu acreditava, eu era espírita, né? Era kardecista. E aonde eu expunha o artesanato, e eu falava, e eu evangelizava, né? Um evangelho que não era de nosso Senhor Jesus Cristo, mas era segundo Allan Kardec, Espiritismo. E eu fazia essas coisas, pensando que estava fazendo as coisas certas. Pensava que estava fazendo a coisa certa. E foi em dado momento que o Senhor me trouxe de volta. E foi bem assim. Meu amigo, ele fazia aniversário junto comigo. Era amigão meu. E às vezes nós viajávamos em grupo, mas eu estava viajando com o Jardel. Jardel, amigo meu, ainda ele faz artesanato ainda. Mas ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo também. Ele só deixou de fazer algumas coisas, né, que não agradavam a Deus. E ele ficou com medo daquela situação. Porque na rua a gente se reunia com criminosos, a gente se reunia com todo tipo de pessoas. E veio um sentimento de medo. E no último dia que nós estávamos em São Paulo, porque nós moramos um tempo no Rio de Janeiro, nas ruas, no camping, em praias selvagens, em cabana, em tantas coisas.
Mas lá em São Paulo, no interior, nós estávamos num barraco e usando drogas pesadas. E ele ficou com medo. Ele disse: eu não vou ficar aqui. Eu tenho medo de acordar aqui, não acordar morto, né? E ele dormiu na praça da cidade, mas eu dormi lá com o pessoal. E no outro dia, então, ele tinha a resolução de voltar para Joinville, que nós ambos éramos de Joinville. E então, eu disse: você volta e eu vou para a Bahia, vou para tantos lugares. Mas entrou um desejo no meu coração de voltar juntamente com ele. E custou para nós voltar, porque não é fácil de São Paulo sem dinheiro voltar, sabe? Mas conseguimos voltar. Quando nós voltamos, e eu de um óculos redondinho, assim, escuro, né? Cabelo comprido, uma jardineira. E aí eu apareci em casa, eu não percebia, mas eu tinha cheiro de mendigo já. Cheiro de quem morava na rua. E a minha mãe teve um asco, sabe? Ela não conseguiu me dar aquele abraço que ela gostaria. Me mandou tomar um banho. E eu fiquei por ali alguns dias. Mas não me cabia mais morar ali. Eu já tinha me acostumado com aquela vida. Agora eu queria ser andarilho. Andarilho, só andar. Queria deixar o artesanato, só andar. Andar. Queria ir lá para o Peru, para Machu Picchu, né? Mas estava chovendo aqueles dias. E eu falei para minha mãe: olha, eu vou viajar de novo, vou sair de casa. E então ela usou de uma estratégia. E ela disse: olha, enquanto meu filho, fica em casa, deixa parar de chover, você vai pegar a BR a pé, espera parar de chover, daí você vai. E passou um dia, 2 dias, e vocês conhecem Joinville, né? Chuville. E não parava de chover. E eu aguardando, mas num desses dias o meu pai pediu para mim fazer um favor. Ele era fotógrafo. E naqueles dias não é como os dias de hoje, que você vai lá e em alguns segundos você tem a foto pronta. Mas demorava mais de 1 hora para as fotos serem reveladas. E eu mandei na Colorama, né, na época, mandei lá para revelar. E fui na biblioteca municipal, que eu gostava de ler. E na biblioteca municipal era muito frequentada naquela época. Estava cheia a biblioteca, muitas mesas, muitas pessoas, quase não tinha lugares. E eu fui procurar um livro espírita, claro, né? O Livro dos Mortos se chamava. Alguma coisa assim. E aí quando eu peguei o livro para ler, sentar numa mesa enquanto eu esperava, dei de cara com um amigo meu que nós usávamos drogas antes, mas ele estava com a Bíblia. Ele era crente agora. E então ele me convidou, eu sentei junto com ele. Sentamos juntos, e eu com o Livro dos Mortos, ele com o Livro da Vida, com a Bíblia. E então em certo momento ali, eu fiquei inquieto. E eu disse: estou com fome, preciso ir. Aí ele me segurou e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra me segurou. Ali Deus me segurou mais um pouco. E daqui a pouco já tinha outro hippie, né, sentado junto conosco. E chegou mais um crente, mais um cristão, com o mesmo nome que o meu. E quando eu vi aqueles crentes corajosos, nós estávamos de pé, de mão dada, e eles orando por nós em plena biblioteca municipal. E aí eu queria ir embora, ele disse: eu vou junto. O crente evangelista. Aparecido o nome dele, é meu pai na fé. E ele grudou em mim, foi até a casa, pegamos as fotos, fomos na casa do meu pai, tomamos um café, ele tomou um café junto comigo, e aí me levou, era uma segunda-feira à noite. Pô, onde que tem culto segunda-feira à noite? Mas Deus tinha. Deus tinha um plano. Me levou no Atletas de Cristo. No Atletas de Cristo. Se reuniu ali no SESI, né? Antigamente. E eu entro no Atletas de Cristo. Tem até uma foto lá no jornal, a notícia que eu apareço lá. 1997. Junho de 1997. Foi o mês que eu me converti. E então, quem estava pregando aquela noite? Nardella. O Nardella, né? Um dos maiores atacantes do clube do Jack, né? Maiores atacantes de futebol de Joinville. E ele falou do testemunho, a mesma coisa que eu estou falando hoje aqui. Não sabe ele o fruto que gerou naquela noite? Mas quantas vezes eu já testemunhei do que Jesus fez na minha vida? Por isso eu adoro, pelo que ele fez na minha vida. Aleluia. Pelo que ele é.
Ele é Salvador e Senhor. E então quando eu vi, eu já vi nos olhos. Deus abriu os meus olhos espirituais e eu pude ver felicidade verdadeira, alegria. Era o que eu estava procurando. Procurei no espiritismo, nas drogas, procurei, através da nova era, nas pedras preciosas, em tantas outras coisas, em tantas ideologias, até na gnose, que alguém me chamou, um mestre me chamou para ser um discípulo de gnose, do gnosticismo. E então ali eu vi a felicidade e a alegria, é isso que eu preciso. E quando ele falou de Jesus e do Evangelho de Jesus, o meu desejo era entregar minha vida a Jesus. Mas ele não fez o apelo, só oraram, mas eu tive a convicção. Eu cheguei em casa, tudo era diferente, tudo era diferente. Todos os dias, antes desse evento, quando eu acordava, eu tinha raiva dos passarinhos. Porque eu ia dormir com efeito de drogas e não conseguia dormir. Quando conseguia dormir, os passarinhos já não deixavam mais dormir. Batendo na calha, incomodando, e eu tinha raiva. E eu não conseguia mais desfrutar e contemplar a natureza que Deus fez. Mas naquele momento, no outro dia que eu fui ao culto e escutei falar de Jesus Cristo, tudo era colorido. Tudo era colorido, tudo era muito belo, com muita vida. Mal sabia eu que já tinha a vida de Jesus Cristo no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Podemos nós dar as costas para Jesus? Podemos nós abandonar Jesus? Jamais, jamais. Pode vir fraquezas, dificuldades, dúvidas. Mas aquilo que Ele fez pela humanidade, aquilo que Ele fez por nós e quem Ele é, jamais, jamais vamos abandoná-lo, jamais. E então eu fui sozinho no culto onde aquele amigo meu, o evangelista que me ganhou, eu fui sozinho na igreja, era presbiteriana independente, era na frente do antigo Big Bowling ali. Pastor Evaldo Duque Estrada. Hoje ele é pastor da igreja da comunidade Siloé. E então eu entrei num culto de terça-feira, num culto de oração. E também não fizeram um apelo. E eu queria aceitar Jesus na frente de todo mundo. Queria dizer, eu quero Jesus. E ele não fez o apelo, mas ele chamou todo mundo, chamou de 3 em 3 para orarem sobre a necessidade. E então, duas pessoas que eu conhecia, estava cheio de jovem que eu conhecia, que usava droga antes e já não usavam mais. Deus fez uma colheita naquele ano de 1997 impressionante. E então eles me grudaram ali e perguntaram a minha necessidade, eu quero aceitar Jesus, eu falei. E aí eu dobrei o joelho e oraram por mim, mas muitas mãos me tocaram, né, na minha cabeça, abraços. E depois eu senti o amor daquela família. E eu estou até hoje na presença de Deus. Até hoje na presença de Jesus Cristo. Nunca vou esquecer o que Ele fez por mim. E eu lembro como eu leio sobre essa mulher que chorou aos pés de Jesus. Eu lembro dos cultos, onde eu ficava de joelho à frente com mais um, hoje é o pastor Galon. E aonde que nós estávamos tinham poços de lágrimas. Aleluia. E no começo da conversão eu só chorava, eu chorava de gratidão, de ter uma nova vida, uma vida transformada e de sentir a presença dEle, aleluia. E eu lembrando disso, eu confesso que eu gostaria de ser tomado de novo pelas lágrimas, pela mesma gratidão. Mas aconteceram tantas coisas na nossa vida, na presença de Deus. Deus, Ele está te dando uma maturidade e que você não percebe. No começo, quando nós somos novos convertidos, nós temos a necessidade de sentirmos o seu abraço todos os dias, temos a necessidade de que Ele fale conosco e Ele fala com novos convertidos direto. Porque Ele sabe que são bebês, Ele sabe que são crianças ainda, que estão tomando leite, Ele dá leite, pega no colo e cuida. Mas daqui a pouco já tem alguns anos, já tem uma maturidade, está na hora de aprender a andar de bicicleta.
Está na hora de saber o que é se machucar, cair, machucar o cotovelo, machucar o joelho. Deixa ele, vai aprender. Mas ainda precisa ser ajuntado pelo pai, né? E não chora, vai dar tudo certo, vai aprender. Daqui a pouco somos adultos já. Aí nós muitas vezes nos perguntamos, poxa, Deus não fala comigo mais e falava tanto comigo. É a maturidade, aleluia. Você passou por tantas dificuldades, tantas coisas, mas não te fizeram retroceder, porque o Senhor sabe que a vida lhe deu maturidade, a experiência com Deus te deu maturidade, aleluia. Ele te ama da mesma forma de quando te restaurou, de quando te achou, aleluia. O adorador, ele é atraído por Jesus Cristo, como essa mulher pecadora foi atraída por Jesus Cristo, e levou algo de valor. E o que eu tinha de valor quando ele me salvou? A minha vida eu dei para ele. Eu disse, faz de mim o que tu queres, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Faz de mim. E tudo o que ele tem me falado, irmãos, eu procuro fazer. Seja as mais simples. Eu digo, Senhor, eu entreguei a minha vida para ti, eu não me mando mais, é o Senhor que manda em mim. Mas não sou perfeito, tá, irmãos? Eu acredito que em algum momento aí eu tenho deixado de fazer algumas coisas que Deus pediu. Porque muitas vezes a gente não discerne, né, a voz do Espírito Santo, muitas vezes a gente fica com medo. Em algumas coisas que Deus nos manda falar para alguém, do amor dele a gente não fala. Muitas coisas a gente acaba errando. Entregar algo de valor a Jesus pelo que ele é. Você sabe quem você está adorando? Você foi achado já, Jesus Cristo já te atraiu. Você já é dele. Você entregou a sua vida a ele. Eu lembro dos magos, eu nem sei a hora que eu devo levar isso. Mas daqui a pouco nós vamos terminar. Eu lembro dos magos que foram entregar os seus presentes e foram adorar Jesus Cristo. Quando souberam do seu nascimento, através das profecias, viram a estrela de Davi. E através das profecias sabiam que era em Belém, Efrata. Na profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, né? Ó tu, Belém, Efrata, né? De ti sairá o rei dos judeus. E quando eles seguiram a estrela, e o Senhor, através de um sinal de uma estrela, apontou onde estava Jesus, aproximadamente 2 anos depois que Jesus já havia nascido, e eles estavam agora não numa manjedoura, mas numa casa. E quando eles chegam ali, e eles entram naquela casa, diz que eles se prostram primeiro para adorar a criança, para adorar a Jesus Cristo. Porque eles eram magos, eram homens sábios, que sabiam quem ele era. Profetizado o Messias, o ungido, o Cristo, aleluia. O Cristo de Deus ungido, aquele que leva o óleo sobre a cabeça. E então eles o adoram e entregam presentes para ele. Ouro, incenso e mirra. O ouro era um presente oferecido aos reis. Ouro significa realeza. Incenso era oferecido a Deus. Incenso significa divindade, a divindade de Jesus. E mirra significa sacrifício. Já apontava para a morte do cordeiro sacrificial a Jesus Cristo. Esses 3 presentes deram porque sabia quem ele era. Além de terem um alto valor, representavam o que ele era. Aleluia. O que nós podemos oferecer a Deus? Uma mulher viúva tinha perdido o marido, eu não sei se ela tinha filhos, mas o Estado não funciona como o Estado funciona hoje, onde as viúvas são amparadas. Lá era muito difícil, muito sacrifício para uma viúva poder sobreviver. E quando Jesus ele está no templo, e ele observa todos aqueles que depositam as suas ofertas, os valores como adoração. E quando ele vê uma viúva vindo, e a viúva deposita só 2 moedinhas. E aquilo impacta o Senhor.
impacta. E ele como que encontrei um adorador. Encontrei única. Ela depositou a maior oferta de todas. Mas como se os ricos depositaram muitas moedas de ouro aqui, Senhor? A maior oferta foi a dela, porque ela ofertou tudo aquilo que ela tinha. É tudo que eu tenho, Senhor, mas a tua presença vale mais. Senhor, eu tenho um vaso de alabastro, eu não quero pagar pelos meus pecados, mas eu quero dizer que a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais do que a minha vida nesse mundo. Davi já disse: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito. Pode se colocar de pé, por gentileza. Pode ter muitas coisas preciosas nessa vida. Talvez você tenha sonhado com um carro novo. Você tenha sonhado com uma casa maravilhosa. Você tenha sonhado com muitas coisas de valor. Mas eu quero dizer para ti nessa noite que a presença de Deus vale mais. Nada paga e nada pode substituir a liberdade que nós temos, a vida que Jesus nos deu. Não podemos trocar o que há de mais precioso. O apóstolo diz que nós somos vasos de barro. Sim, homem sujeito a falhas. Somos limitados e sensíveis, mas o que nós carregamos dentro de nós, o que você carrega dentro de você é a glória do próprio Deus. Aleluia. O que você carrega dentro de você é a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Por quem foram feitas todas as coisas, que fez todas as coisas, e para Ele são todas as coisas. Ele está contigo e Ele é digno de adoração, de louvor. Aleluia. O Senhor pode contar com a nossa adoração? O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que sabem quem Ele é, que sabem que estão diante do Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus. Vamos adorar, aleluia.